Vamos lá, então continuar, gente, né? Porcentagem, tá? Pra gente finalizar com esse bloco. Beleza? Então, assim, tem o mesmo contexto, né? Mais um tipo de questão. Porcentagem é questão de prática, tá ok? Perfeito? Então, saber representar, saber que para tirar o símbolo de porcentagem eu divido por 100, saber que para eu transformar alguma coisa em porcentagem eu multiplico por 100 e assim por diante, né? Vamos fazer mais uma questãozinha agora do CESP? Vamos lá. Essa questão aqui do CESP agora. Fizemos o ISAF, CESGRAN Rio, né? Vamos fazer um pouquinho do CESP também. Olha só, fala assim, ó. Uma pesquisa entre 500 trabalhadores mostrou que 80% deles estão satisfeitos com a série de sessões de ginástica, que ocorre antes e depois da jornada de trabalho, em suas respectivas empresas. O percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens. Observou-se também que, entre aqueles que estão satisfeitos, a média das idades foi de 32 anos. Com base nessas informações, ou afirmações, né, julgue os itens que se seguem. Beleza. Então, o primeiro passo é o seguinte. Nós temos aí, né, 500 trabalhadores. Então, a pesquisa foi feita para entre 500 trabalhadores. Mostrou-se que 80% deles estão satisfeitos com a série de sessões de ginástica, que ocorre antes e depois da jornada de trabalho em suas respectivas empresas. Então, olha só, nós temos 500 trabalhadores, porém, satisfeitos, trabalhadores satisfeitos, são 80%. Então, 80%, né, estão satisfeitos. Beleza, gente? Então, prestar atenção. Então, olha só. Vamos colocar aqui alguns valores já. Olha só, vamos aqui. Por exemplo, ó, nós temos 500 trabalhadores. Dois. Certo? Temos 500. Mas satisfeitos. Então, aqui, ó. Vamos colocar assim, então, ó. Satisfeitos. Não satisfeitos. Beleza? Então, temos os satisfeitos e os não satisfeitos. Beleza? Ou seja, quantos estão satisfeitos, Mar? Satisfeitos nós temos 80%. Não satisfeitos, logo só pode ser 20%. Então, 20% nós temos aqui 100 trabalhadores não satisfeitos, valor absoluto, enquanto nós temos 400 satisfeitos. Beleza? Então, o primeiro passo é esse. Nós temos o que aí? Nós temos 500 trabalhadores, né? Onde foi feita essa pesquisa. Aí mostrou que 80% deles estão satisfeitos, então, ou seja, se 80% são 400 dos 500 estão satisfeitos. Então, nós temos 400 trabalhadores satisfeitos e 100 trabalhadores não satisfeitos. Com a série de ginásticas aí, beleza. Aí fala bem assim, ó. O percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens. Então, o percentual, né, de satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens. Bem, então é o seguinte. As mulheres é 50% maior entre os homens, mas o percentual de satisfação. Então fala o seguinte, ó. Homens e mulheres. Não é isso? Homens e mulheres. Eu vou falar que homens satisfeitos é 100%, correto? E as mulheres, né, é 50% maior que entre os homens, o percentual de satisfação. Então, se 100% aqui são as pessoas satisfeitas, tá bom, gente? Ó, pessoas satisfeitas, beleza? A questão fala, ó, o percentual
de satisfação. Então, só são entre as pessoas satisfeitas. É entre as mulheres, é 50% maior que entre os homens. Então, eu vou falar que os homens são 100% e as mulheres quanto? 150. Correto? Aí eu tenho 50% a mais do que você. Então eu tenho que você tem mais 50. Não é isso? Então, se o percentual de satisfação, né? De satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens, então eu chamo os homens de 100%, né? Das pessoas satisfeitas, então eu vou lá os homens 100% e as mulheres o quê? 50% a mais. Beleza? Só que isso aqui corresponde a quantas pessoas, Josmar? A 400 pessoas, que são as pessoas satisfeitas. Então eu posso falar o seguinte: 100 mais 150, 250%. Eu posso falar que o total do relativo, homens satisfeitos mais mulheres satisfeitas, tem que dar 400 pessoas, correto? Mas eu chamei os homens de 100% e as mulheres de 150%, porque o percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens. Então, homens mais mulheres tem que dar 400, que são as pessoas satisfeitas. Então, homens mais mulheres, 400 pessoas satisfeitas. Mas o percentual de pessoas satisfeitas, as mulheres, na verdade, é 50% maior que o dos homens. Então, eu falo o seguinte, ó. O total do relativo, homens mais mulheres, que dá 250, corresponde a quanto em absoluto, Josmar? Corresponde a quanto? Corresponde a 400. Então, 250%, que são os homens mais as mulheres satisfeitas. Por que eu coloquei 100 e 150? Porque a questão fala que as mulheres, o percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior que a dos homens. Então, eu coloquei 100 e 150. Agora, criamos uma relação aqui, não foi? Que 250%, que são os homens mais as mulheres em porcentagem, em relativo, corresponde a 400 pessoas em absoluto. Quem você quer encontrar, Josmar? Eu quero saber quantos homens satisfeitos tem lá. Quantos homens satisfeitos tem lá? Então é tranquilo. Você vai fazer aqui uma regrinha de 3. 250 está para 400. 100% é a quantidade de homens. Né? Se eu quisesse achar as mulheres, não tem problema. Se você quisesse as mulheres, seria assim as mulheres, ó. 250% equivale a 400. 150% são as mulheres. Aí você escolhe quem você quer encontrar. Beleza? Vamos encontrar os homens? Então, vamos lá. 250 vale 400, né? Então, 100% vale os homens. Beleza? Então, 250, regrinha de 3. 250H, que é igual a 40000. Beleza? Corta 0 com 0. Homens, 4.000 dividido por 25, que é igual a 160 homens. Então, entre as pessoas satisfeitas, entre os 400 trabalhadores satisfeitos, Josmar, 160 são homens. Se 160 são homens, quantos são mulheres? É o que falta para 400. 240 são mulheres. Então, nós temos, entre os satisfeitos, 160 homens, entre os satisfeitos, 240 mulheres. Beleza, gente? Então, olha só, o que nós fizemos aqui? Algo interessante. Falou que Falou que
o percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior que entre os homens. Então, por isso eu coloquei, ó, homens 100%, mulheres 150%. Josimar, se eu colocasse os homens como 50 e as mulheres como 100, tá certo? Não. Ah, mas de 50 para 100 aumentou 50. Não. De 50 para 100 aumentou o dobro. Aumentou foi 100%. Então, para você não errar nunca, o que você vai fazer? Toda vez que fala bem assim, é 20% a mais, 30% a mais, coloca o primeiro sempre como 100, e o outro você aumenta o que está pedindo. Ah, aumentou 50%, o primeiro é 100 e o segundo 150. Ah, aumentou 20%, o primeiro é 100 e o segundo 120%. Ah, diminuiu 30%. O primeiro é 100 e o segundo 70. Então, sempre partindo do 100, para não correr o risco de errar. Então, se o grau de satisfação, né, o seu percentual de satisfação entre as mulheres é 50% maior do que a dos homens, eu coloquei homens satisfação 100 e as mulheres 150. Agora, homens mais mulheres tem que ser 400, que são as pessoas satisfeitas. Então, 250%, né? Está para quem? Para 400. Se quiser achar o homem, a quantidade de homens satisfeitos, 100% vale o H. Achamos homens satisfeitos, são quantos? 160. Mulheres satisfeitas, quanto? 240. Total de trabalhadores, 500. Total de trabalhadores satisfeitos, 400. Não satisfeitos, 100. Beleza? Aqui nós já interpretamos o comando da questão. Agora vamos julgar os itens. Vamos lá. Primeiro item. A pesquisa mostrou que 32% dos trabalhadores, então, ó, 32% dos trabalhadores. Olha o referencial, prestar atenção na questão do referencial. É 32% dos trabalhadores ou dos trabalhadores satisfeitos, né? Prestar atenção. Então a questão fala, a pesquisa mostrou que 32% dos trabalhadores, então, Josimar, eu tenho aqui 32% dos trabalhadores. Então são quantos, Josimar? Aí você não pode errar, né, gente? Dos 500, beleza? Prestar atenção sempre que é meu referencial. Porcentagem é isso. É sobre quem que eu estou calculando, Josimar. É sobre quem que eu tenho que calcular, né? Quem é o meu referencial, né? Quem é o meu referencial? Então, prestar atenção nisso, beleza? Então, ó, a pesquisa mostrou que 32% dos trabalhadores são do sexo masculino e estão satisfeitos com a série de sessões ginásticas. Então, vamos verificar se está certo isso? Então, vamos verificar se 32% dos trabalhadores corresponde aos homens e homens que estão satisfeitos, porque é do sexo masculino e ao mesmo tempo estão o quê? Satisfeitos com a série de sessões de ginástica. Então, né? Vamos verificar isso aí. Vamos ver se realmente é 32% de 500, né? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer o item aqui embaixo mesmo. Então, olha só. 32%. Para retirar o símbolo, eu tenho que dividir por 100. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, 32% de 500, né? Aí nós temos o seguinte. Vamos lá juntinhos. Corto 0 com 0, 0 com 0, para facilitar a minha vida. 32 vezes 5, 160. Então, nós temos 160 homens satisfeitos. 160 homens satisfeitos. Beleza?
Agora, será que isso está correto, Osmar? Vamos lá para a nossa interpretação que nós fizemos no começo da questão. Olha só, nós temos aqui, olha que interessante, ó, nós temos aqui das pessoas satisfeitas, Josmar, que são 400, nós temos o quê? 160 homens e 240 mulheres. Então tá certo. Esse 160 também aqui, eu posso falar o quê? Que é 32% dos trabalhadores, do total de trabalhadores. Então a gente vai lá e vai colocar certo no item. Beleza? Realmente são 160 homens, né? Satisfeitos. Beleza? Que também corresponde a 32% dos 500 de todos os trabalhadores. Beleza. Vamos para o item 2. A quantidade de mulheres participantes na pesquisa foi inferior a 230. Ele falou que o total de mulheres é inferior a 230. Vamos lá para a nossa interpretação. Josimar, olha só. Só as mulheres satisfeitas, já dá 240. Só as satisfeitas. Então, só as mulheres satisfeitas, nós temos 240. Já passa de 230. Porque aqui entre as pessoas não satisfeitas, nós podemos ter um pouquinho de mulheres também lá dentro. Ou não, pode ser totalmente todos serem homens, os não satisfeitos. Mas só entre as pessoas satisfeitas, nós já temos 240, né? Já passa de quê? Já é superior a 230. E ele fala que é inferior a 230, então o item está errado. Só mulheres satisfeitas tem 240. E se nós formos ainda, e se tivermos mulheres ainda insatisfeitas com as séries ginásticas? E ele fala que o total de mulheres participantes na pesquisa é inferior a 230. Então o item está errado. Bem, então lá, item 3, correto? Agora o item 3 vamos fazer. Então vem comigo. Bem, fala o quê? Pelo menos 35% dos trabalhadores que estão satisfeitos são homens. Dos trabalhadores, né? Não são das pessoas satisfeitas, são dos trabalhadores. Quantos são trabalhadores, Josmar? 500 são trabalhadores, correto? Então, 35% é o item 3. Então, vai ser 35% de 500. 35% de 500, vamos lá comigo? 35% de 500. Aí, eu vou pegar aqui 0000, né? Então, 35% de 500. Então, eu vou ter, ó, pelo menos 35% dos trabalhadores que... Ah, não, são dos que estão satisfeitos. Então, ó, dos trabalhadores que estão satisfeitos. Quantos são satisfeitos? Nós temos 400, né? Não são de todos os trabalhadores, são dos satisfeitos. Então, ficar esperto aqui, tá vendo? Ler completo, até colocar, deixar assim ênfase. Correto? Agora tudo bem. É porque é dos trabalhadores que estão satisfeitos. Os trabalhadores satisfeitos. Então, dos satisfeitos, nós vimos o quê? Quantos são satisfeitos lá? Nós vimos que são, né? Que é 80% de 500, que vai dar 400. Beleza, então é... Agora sim, 35 aqui vai dar 140, né? 140. Correto? E nós temos 140, né? Trabalhadores, né? Satisfeitos que são homens. E olha que interessante. Pelo menos 35% dos trabalhadores que estão satisfeitos são homens. Nós temos lá o seguinte, nós até fizemos já aqui antes, ó. 160, olha aqui, ó. 160, correto? 160, o quê? Homens satisfeitos, que é 32% de 500. Agora aqui é do total, né? Então, o que a gente percebe aqui? Então, olha só. Pelo menos 35? Sim. Porque nós temos quanto lá? Nós temos 160, né? 160. Mas achamos quantos aqui? Né? 140. Então, pelo menos 140, né?
pelo menos 140 dos trabalhadores que são satisfeitos são homens. Então, perfeito, o item está correto. Beleza? O item está correto. Então, a gente percebe o seguinte, vamos voltar aqui de novo só para poder ficar mais claro. Item 1. A pesquisa mostrou que 32% dos trabalhadores do sexo masculino, né, são do sexo masculino, estão satisfeitos. Nós vimos aqui, ó, 160 são homens satisfeitos. Beleza? Temos uma porcentagem de 80% aqui, ó, dos satisfeitos. Que nós vimos o quê? Que, né, de 400 são homens e 100 são mulheres. Ou seja, 400 são satisfeitos, quer dizer, 80% são satisfeitos. Então, 80% de 500, 400, né? São 400 pessoas satisfeitas e 100 pessoas não satisfeitas. Porém, pelo menos 35% dos trabalhadores que estão satisfeitos, que são o quê? 35% dos 400 são homens. Sim, nós temos 140 homens satisfeitos. E nós tínhamos calculado quanto antes? 160, não é isso? 160 aqui, ó. 160 são homens satisfeitos. Logo, com tranquilidade, o item está correto. Beleza. Vamos para o item de número 4. Se a quantidade de mulheres for 50% maior que a quantidade de homens, então a satisfação dos trabalhadores acerca das sessões de ginástica será independente do gênero do trabalhador, homem ou mulher. Então perceba o seguinte, ó, se a quantidade de mulheres for 50% maior que a quantidade de homens, isso do total de trabalhadores. Então, ó, homens, mulheres. Se a quantidade de mulheres for 50% maior que a de homens. Então, mulheres, homens, né? 100%. E mulheres, né? 50% a mais? 150. Perfeito? Então, se a quantidade de mulheres for 50% maior que a quantidade de homens, homens são 100. Lembra que eu falei? Sempre partir de 100%. Então, 100% são homens. A quantidade de mulheres é 50% maior. Então, mulheres, 150. Correto? Mas aí, se a divisão for assim, dentro de 500 pessoas, lembra? Total do relativo está para o total do absoluto. Total do relativo, então vai dar 250%, está para 500. Quantos homens nós teremos aí? 100%, né? É a quantidade de homens, que vale H. Fazendo a continha, vamos dar aqui com a caneta. Por 250 dá 1, dá 2. 1 vezes H, H. 100 vezes 2. Nós temos 200 homens. Se são 500 pessoas, nós teremos 300 mulheres. Aí, olha só. Se a porcentagem entre homens e mulheres obedecer essa questão de 50% a mais, vamos ler o item de novo. Esse item é muito importante. Fala assim, ó. Se a quantidade de mulheres for 50% maior que a quantidade de homens, opa, o que nós encontramos, Josimar? Se isso acontecer, nós teremos 200 homens e teremos 300 mulheres. Aí continua. Então, a satisfação dos trabalhadores acerca das sessões de ginástica será independente do gênero do trabalhador, homem ou mulher. Qual é a porcentagem de satisfação? A porcentagem de satisfação é quanto? É 80%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e vou calcular homem 200. Homens são 200 e mulheres são 300. A porcentagem de satisfação não é 80%? Não é 80%, segundo o comando? 200 vezes 80% vai dar 160. 80% de 300, 3 vezes 80%, 240. E lá no comando, quando nós fizemos a satisfação das pessoas satisfeitas, o que nós encontramos? Quantos homens? 160. Lá no comando, quantas mulheres satisfeitas? 240. Porque dos satisfeitos eram quantos? Eram 400 pessoas. Então o item faz o seguinte. Se a quantidade de mulheres for 50% maior que a quantidade de homens, fizemos essa conta já, 200 homens, 300 mulheres. Então a satisfação, a satisfação é quanto, Josimar? A satisfação corresponde a
80%. Não é isso? Dos trabalhadores acerca das sessões de ginástica será independente do gênero do trabalhador, homem ou mulher. Então, se a divisão for desse jeito, independente do gênero, nós iremos continuar com 160 homens satisfeitos e com 240 também mulheres satisfeitas dentre os satisfeitos que nós tínhamos. Então, na verdade, o item está corretíssimo, né? Então, o item 4 também está correto, como o item 3 também. Beleza? Bom demais essa questão aí, perfeito, e vamos para a próxima questão. Interessante, né? Questãozinha da VUNESP, TJ São Paulo, né? Fala assim, ó. Acessando o site de determinada loja, Lucas constatou que na compra pela internet, com prazo de entrega de 7 dias úteis, o notebook pretendido custava R$ 110 a menos que na loja física, que, por outro lado, oferecia a entrega imediata do aparelho. Como ele tinha urgência, foi até a loja física e negociou com o gerente, obtendo um desconto de 5%, né? 5%. E dessa forma comprou o aparelho, pagando o mesmo preço que pagaria pela internet. Desse modo, é correto afirmar que o preço que Lucas pagou pelo notebook na loja física foi de quanto, né? Então, olha só. Lá na internet custava o quê? R$ 110 a menos. Não é isso? Mas ele foi lá. Então é o seguinte, R$ 110 a menos corresponde o valor absoluto a menos, né? Seria o desconto, né? O desconto que ele teria lá na loja física. Então, na internet, pela internet, quer dizer, custava R$ 110 a menos que na loja física. Mas ele foi até a loja física e negociou com o gerente, obtendo um desconto de 5%. Com esse 5% de desconto, né? Ele pagou o quê? O mesmo preço. Pagando o mesmo preço que pagaria pela internet. Então, qual o preço, né, desse notebook? Aqui fica bem tranquilo. Você pensa o seguinte, né? Você pensa assim, Jusmar, esses R$ 110 aí, na verdade, é o desconto que ele teve lá, correto? O valor absoluto e o valor relativo. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do notebook inteiro. Então eu posso falar que o valor do notebook inteiro vale quanto? 100%. Que é o valor. Uma regrinha de 3 bem tranquila. E aquilo que eu falo para você. Porcentagem é o quê? Interpretação. Então eu posso falar o seguinte, que esses R$ 110 a menos corresponde aos 5% de desconto na loja física. Então 5% vale 110. 100%, que é o valor do notebook inteiro, é V. E uma regrinha de 3, tranquila. 5V, que é igual a 110 mais 2 zerinhos. O 5, que está multiplicando, passa para o outro lado. Então, 11.000 por 5, que vai dar R$ 2.200. Então, olha só, nós temos o valor de 2.200, correto? Então, fazer o seguinte ainda, a gente tem que voltar aqui e perceber o seguinte, ó. Obtendo também um desconto de 5%. Então, a gente não pode esquecer de retirar, correto? E desconto de 5%. Então, eu vou pegar aqui e fazer o seguinte, ó. 5% de 2.000 e... O que é o valor do computador? 2.200. Opa, peraí. 2.200. Então, 5%, correto? 5%, né? 5% de 2.200, corta 0, 0, 0, 0. 5 vezes 22, 110. Então, eu vou pegar aqui os maior 2.200 menos 110, que vai dar exatamente 2.090. Aí você volta lá e marca a letra E. Beleza, gente? Então, aqui mais uma questãozinha de porcentagem pra gente. Então, até a nossa próxima aula, beleza? Espero que tenham gostado. Valeu, um abraço a todos.